E eu queria aqui citar uma frase que eu adoro de um economista americano que foi prêmio Nobel, Theodore Schultz. Eu já citei aqui, mas eu gosto. Ele fala do consumidor, mas vale para todo mundo, cidadão, pessoas, contribuinte, o que for. Ele diz o seguinte, para o consumidor, como eu falei, vale para todo mundo, a percepção é a verdade. Eu gosto muito dessa frase. A percepção pode não estar correta, mas é o que ele conhece. E o que ele conhece é tudo que ele precisa conhecer. Ele não quer conhecer mais nada. Então ele tem uma percepção, tendo a percepção aquilo se torna verdade e dane-se se é verdade, se não é verdade. É a verdade dele, né? Tem uma outra frase, essa do Humberto Eco, escritor extraordinário. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Também é uma frase bacana, né? Por que eu estou citando isso? Porque o fato da gente estar certo não significa que os outros vão achar que a gente está certo, né? A gente faz coisas certas e coisas erradas o tempo todo. Mas por mais que a gente queira fazer as coisas certas, nem tudo que a gente acha que está fazendo certo é certo para todo mundo. E as coisas se complicam quando a gente quer que a nossa verdade seja percebida como verdade para os outros também, sem que a gente faça nada para convencê-los. Então, a gente vivia uma realidade, vive, né, no campo do saneamento, que é uma vergonha. 35 milhões de pessoas sem água, 100 milhões de pessoas sem tratamento de água em casa, metade da população brasileira vivendo nos anos 50, aí chega 2020, e a gente aprova uma lei de saneamento. Temos que festejar que aprovou, né? Como a gente festejaria em 2050 também, em 3100. Agora, pelo amor de Deus, é razoável a gente ter chegado a isso? A gente tem mil motivos para explicar por que a gente não chegou e tal, mas aceitar isso é demais. Mas o fato é, aprovou. Aí saem os dados do PIB brasileiro para 2020 e a gente descobre que o Brasil é dos países do mundo, tem outros, lógico, mas grandes, que mais vai sentir o impacto do coronavírus. E por quê? Porque os analistas olham para a gente e enxergam as nossas verdades com desconfiança. Quais são as nossas verdades para explicar o saneamento do Brasil? Como é que a gente pode defender um negócio desse, né? Aí ele olha para, os investidores olham para cá e falam assim, mas vem cá, a gente tem um presidente que questiona os dados de contaminação do coronavírus, que questiona os dados de morte, que não usa máscara, que quer entrar na justiça para não usar máscara, que quer mexer na estrutura da Polícia Federal, que festeja as operações da Polícia Federal contra os inimigos, que lamenta as operações da Polícia Federal contra os amigos, que discute todas as providências tomadas pelos outros governos sobre o coronavírus e que aplauso para todas as providências que ele tomou, mesmo trocando o ministro da Saúde como quem troca meia. Aí o mundo dos investidores, e por que eu estou falando do mundo dos investidores? Porque eles têm um poder de classificar o Brasil e botar a gente numa gavetinha que é brutal, uma influência grande sobre como o Brasil é visto lá fora. E questionam a gente, e é o questionamento do momento, contra a nossa postura sobre o desmatamento. Se a gente pegar os dados do INPE sobre desmatamento na Amazônia, em abril desse ano, cresceu 64% na comparação com abril do ano passado. Aí um grupo de investidores internacional, que administra quase 4 trilhões de reais, mandou uma carta aberta na segunda-feira para as embaixadas no Brasil, em 8 países, discutindo o desmatamento no Brasil. Eles chamam de desmantelamento das políticas ambientais, dos direitos humanos, termos que a gente pode até discutir do ponto de vista ideológico, o que tem por trás, o que não tem por trás. A questão é como é que a gente tem que lidar com isso. Qual é a nossa postura? Qual é o nosso papel? Quero voltar. Em 2005, terceiro ano do governo Lula, o Brasil viveu um brutal uma brutal queimada na Amazônia. Mas assim, foi monumental. Nós estamos falando de coisa que aconteceu há 15 anos atrás. Se você pegar uma série histórica de 1998 até hoje, pegando o número de focos de incêndio no primeiro semestre, 2005 foi o pior ano de queimada no Brasil. Quase um quarto de século de análise. Em apenas 5 ocasiões, nesse quarto de século, as queimadas no Brasil, no primeiro semestre,
passaram a quantidade de 100 mil focos. Todas no governo Lula. Todas. Teve 2003, teve 2004, 2007, 2010. E nenhum desses anos, que felizmente não se repetiram, você viu a reação que a comunidade internacional teve no governo Bolsonaro. Nenhum. Em 2005, as autoridades falaram, olha, a gente enfrentou uma seca na Amazônia, teve um aquecimento anormal das águas do Atlântico, e a comunidade internacional achou ok. 2010, outro ano péssimo. Governo do PT. O foco de incêndio do ano anterior para 2010 era 41 mil focos no primeiro semestre, foi para 119 mil. Um aumento brutal. Aí o governo falou, olha, seca de novo, abrangente, severa, aquecimento do Pacífico, El Niño. Todo mundo aceitou. Aí agora, no ano passado, o governo também falou de El Niño, ninguém nem ligou. Falou, eu não estou nem aí. Agora vocês estão destruindo a Amazônia mesmo. Estão destruindo a Amazônia. Bom, e aí? Aí entra o governo Bolsonaro para debater o assunto e pega um quadro que é administrável e torna num quadro inadministrável. Por quê? Começa a questionar os dados do INPE, começa a questionar dados de todo que é lugar, começa a minimizar as críticas, que é o que está acontecendo agora de novo nas denúncias sobre aumento de desmatamento. Elas coincidem com um momento em que o campo brasileiro está vivendo um momento extraordinário de produção, produtividade, crescimento, vai alimentar o mundo, segura a economia nacional. A gente só vai cair 9% do PIB porque o agronegócio está bombando, do contrário, a gente vai cair mais. Metade das exportações brasileiras. Ou seja, nós estamos falando de algo que é essencial para o Brasil. Essencial. Não é que não, tem uma empresa brasileira que pode ter problema. Não, não. Se o campo brasileiro for questionado, se o agronegócio brasileiro tomar um toco, o Brasil se arrebenta. Então nós estamos falando do coração da economia nacional. Como é que o governo está administrando este tema? E aí vem a história do Schultz, que diz que para o consumidor, que serve para o investidor, que serve para o jornalista, que serve para o analista, que serve para o seja lá o que for, a percepção é a verdade. Ela pode não estar correta, mas é o que ele conhece. E o que ele conhece é tudo que ele precisa conhecer. E entra o Humberto Eco. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Então, como é que a gente deve lidar com isso? A gente deve minimizar as críticas, como o governo faz? A gente deve fazer como aconteceu em maio desse ano, quando houve um evento importante até, na Operação Verde Brasil 2, enfim, era uma operação de garantia da lei e da ordem, justamente para combater o desmatamento na floresta. O que disse o general Augusto Heleno na ocasião? Que a manutenção da Amazônia é cara, muitas vezes o mundo forja uma visão sobre o Brasil para nos colocar como vilões, a gente não pode aceitar essa pecha de vilão. Tá, e a gente não pode aceitar a pecha de vilão. Então tá bom, eu não aceito, tá? Mas ok, o Brasil não é vilão. Eu concordo com ele, o Brasil não é vilão. E aí? Ficamos assim? Será que não é a tarefa de quem está sendo apresentado como vilão mostrar que não é vilão? Com as armas que podem funcionar para mostrar que a gente não é vilão? O ministro do Meio Ambiente, ele explicou, olha, em decorrência da pandemia, tá difícil o trabalho dos agentes do IBAMA, então você tem um aumento, aliás, esse aumento vem desde 2012, não é uma coisa que aconteceu no governo Bolsonaro. Tá, e aí? E aí que não resolveu, os caras fizeram uma carta aberta. Nessa hora, a gente precisa ter humildade e firmeza na dose certa. Não adianta só ficar indignado. Não adianta só ficar indignado, isso é um absurdo. Eles querem nos apresentar como vilões, nós não somos vilões. Nós ficamos falando entre nós. Imagina todo mundo dentro do Titanic reclamando do buraco no casco. Tem um buraco no casco. Quem tá fora tá falando, olha, tá vendo aquele navio lá? Tem um buraco naquele casco, só que os caras estão fora, a gente tá dentro. Quem tá dentro não pode agir como se estivesse fora. E conseguir que todos os passageiros do Titanic fiquem satisfeitos porque descobriram que a culpa é do iceberg, não adianta. O navio vai afundar. Então, o Brasil não pode brincar com comunicação. O Brasil não pode brincar com a difusão das verdades. O Brasil não pode aceitar que a percepção dos outros se transforme em verdade
bastando para isso ficar revoltadinho. Então eu vejo ministros revoltadinhos, eu vejo o presidente revoltadão, mas e aí? O que a gente está fazendo? O que o Itamaraty está fazendo? Qual é o papel das explicações internacionais? De que maneira a gente está lidando com isso? Como é que a gente vai fazer um trabalho de formiguinha para mostrar que a gente não é nada disso? Ah, mas não vai adiantar. Pode até não adiantar. Pode até ser que a nossa verdade não seja aceita. Mas o governo, liderado pelo presidente Bolsonaro, que questiona tudo, todos os números inquestionáveis o presidente questiona. O investidor diz, se ele questiona o inquestionável, que é o número de mortes no coronavírus, pode ser até maior. Agora dizer que é menor? Ah, não, eles estão inflando. Os governadores estão inflando. O Dória, o Witzel, o Ratinho, o de Minas lá, eles adoram que morram pessoas por coronavírus. Acho isso um barato. É curtição de governador. Ah, pelo amor de Deus. Então, na hora que a gente tem um quadro em que o presidente da República não percebe que tem coisas que são essenciais e na hora do essencial a gente tem que agir de maneira muito cuidadosa, mas muito cuidadosa. 9 ex-ministros do meio ambiente estão se insurgindo contra a forma como o governo está lidando com o tema. Ah, mas é tudo comunista. Tá bom, 9 ministros comunistas estão se insurgindo. E os investidores são comunistas, então os investidores comunistas também estão se insurgindo. E os países, eles são comunistas, os países comunistas. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar bravinho? E aí nós vamos na hora da cerveja, com o pastel no final do dia, no Palácio do Planalto, a gente fala, esse mundo aí, viu? Esse mundo aí, vou te falar, o sistema solar não é legal, hein? Essa galáxia, a Via Láctea não entende as coisas aqui no Brasil. Titanic, lógica Titanic. Nós temos que jogar o jogo com firmeza e humildade. Humildade no momento certo, firmeza no outro. Não tem jeito. É a cenoura e o porrete. Não dá para ficar nesse jogo irresponsável, porque nós estamos falando de uma multidão de agricultores, uma multidão de dinheiro, uma quantidade enorme de recursos. É a natureza da nossa economia. Se tem um lugar onde, se tem um setor que o Brasil é um espetáculo, é o setor do agronegócio. Aí nós vamos deixar que um bando de irresponsáveis que está desmatando, ou não está desmatando tanto, ou está desmatando menos, não importa. Destruam a imagem do Brasil lá fora. Para alguém dar uma canetada de boicote, é um palito. Aqui, ó, agora não vai mais entrar frango, agora não vai mais entrar carne, agora não vai mais entrar soja. Não, essa soja aqui, eu acho que a rastreabilidade do rastro, do rastreamento, e a gente se ferra. Até a gente convencer a comunidade, não sei de que setor, de que, sabe? A loucura que foi aquela operação carne fraca, o estrago que aquilo fez, é um absurdo. Né? E olha que foi durante o governo Temer, eles entraram para arrebentar, para explicar o que estava acontecendo. Foi um trabalho extraordinário. Ministério da Agricultura, integrado com Itamaraty, todo mundo para desfazer uma lambança de uma operação irresponsável que sugeriu que o Brasil, em vez de produzir carne, produzia papelão. Vai catar coquinho. Mentira! Mas a gente combateu a mentira com as nossas verdades, planilhazinha, campanha, divulgação, visita de porta em porta, veículos de comunicação internacional, bancos, seminários, eventos, viagem, dormir pouco, trabalhar muito, comer pouco, é assim que funciona. Então, o que está parecendo é que o fato da gente estar certo, ou poder estar certo, como a gente está na discussão das queimadas na Amazônia, na hora que a gente compara os números de hoje com os números do passado. E daí? Não resolve o problema. O passado, a turma do passado, a turma da Marina Silva e tal, tiveram mais talento na comunicação internacional. Ah, mas é que o mundo gosta de uns comunistas, então... Tá bom, então o mundo não gosta dos direita. Tá bom, então os direita têm que saber como se comunicar. De um jeito, não adianta ficar bravinho. Então, é para levar a sério o que disse o Schultz, é para levar a sério o que disse o Humberto Eco. No nosso modelo, só vai funcionar se a gente respeitar o que é real. Uma onda de 5 metros quando vem contra você, não adianta você saber que é uma onda de 5 metros. Você vai tomar um caldo.
E a gente está tomando um caldo. É justo o Brasil tomar um caldo? É justo que com o agricultor brasileiro que está lá dando um duro do caramba na ponta, tentando compensar a falta de infraestrutura, tentando compensar o atraso nos processos de privatização, tentando compensar todas as dificuldades, os caras ralando porteira dentro, e as autoridades brasileiras criticando os críticos. Calma, gente, não dá, não adianta, isso não vai ajudar em nada, nós não vamos produzir um pé de couve a mais com essa atitude. Então, humildade, disciplina, firmeza e acreditar que a nossa verdade não irá se impor se a gente não respeitar a percepção dos outros, que pode ser equivocada, que pode estar errada, que pode ser parcial, mas é tudo que ele conhece e tudo que ele quer conhecer. Ou a gente abre os ouvidos dos outros ou ninguém vai nos escutar. Não adianta. E nesse setor, a gente pode estar cometendo um erro muito grave.